Só vou colocar para o monitor aqui. Bom, boa tarde a todos, né? Eu sou o Wellington e estou aqui para poder fazer a defesa da minha dissertação de mestrado, cujo título é Localização de vazamentos em redes de distribuição de água, baseado em amostragem e agregação de grafos, né? O GraphSage. Aí, para isso, eu vou passar por alguns tópicos, né? Sendo elas a introdução, o objetivo, falar um pouco sobre o que são as redes de grafo, especificamente da amostragem também, né, e agregação de grafos do GraphSage, falar um pouco da diferença sobre a matriz de adjacência binária e a ponderada, passarei pelos materiais e métodos, após isso elencarei como foi o desenvolvimento do nosso projeto, apresentarei o resultado e darei as devidas conclusões aqui do nosso projeto de mestrado. Então, a gente sabe que a rede de distribuição de água, conhecida como RDA, ela é um elemento, né, primordial, muito importante para o funcionamento, né, sustentável de todas as comunidades, né, sejam elas urbanas ou rurais. Né, e é através dela que a gente tem aí o acesso confiável e seguro à questão aí da água potável. Tá? Contudo, desperdícios, né, advindos aí de vazamentos, enfim, desse tipo de infraestrutura, eles representam desafios que são bem significativos a serem enfrentados, né? E que vão causar não apenas prejuízo na questão operacional nesses sistemas, mas também causam impactos ambientais e financeiros, né, de magnitude grande. Né? E a gente sabe, né, que esses enfrentamentos, né, dessas perdas, elas estão alinhados com a ODS 6, lá da ONU, né? Que ela prega que é essencial a gente promover o uso eficiente da água para a gente conseguir fazer um amplo acesso, né, de todas as comunidades em geral, né, dos recursos hídricos para toda a população mundial. Tá? Só que, entretanto, né, o desenvolvimento de sistemas eficazes na detecção de localização de vazamentos em RDAs era uma tarefa desafiadora. Né? E por que ela é desafiadora? Né? Porque daqui a pouquinho a gente já vai entrar mais nesse detalhe, mas a gente consegue fazer esse tipo de detecção e localização através de diversas tecnologias, né? Sendo elas, né, as principais delas, distribuídas em dois sistemas: sistemas passivos, né, que são baseados lá em visão, né, onde o operador mesmo vê que tem um vazamento, vai lá e corrige, ou até mesmo o uso de sensores, no qual também é feito pelo operador. O operador vai com esses mecanismos, né, para fazer o sensoramento da rede, para poder fazer essa detecção. Ele utilizando esses sistemas manualmente para poder fazer essa detecção e localização de vazamentos. E o outro sistema são os sistemas ativos, que são baseados em sinais, né? Sejam eles transientes, sejam eles questão de modelos, né, de modelos do sistema, ou também através de dados, né, ou seja, coleta de dados de sensores alocados nos sistemas, que é o qual se enquadra a nossa pesquisa, baseado em sistemas ativos, na questão da aquisição de dados provenientes de sensores alocados no sistema. Tá? E voltando a falar na questão da problemática da localização e detecção de vazamentos, né, ela é um pouco complicada porque a gente tem que levar em conta que o sistema de saneamento, de distribuição de água, ele é totalmente conectado. Né? Então, se a gente colocar um sensor na rede, a gente não pode analisar ele separadamente. Né? Porque tudo que acontece numa região, ela também, por conta da rede ser totalmente conectada, ela vai afetar outras regiões. Então, a gente tem que levar em consideração a correlação desses dados, né, quando a gente for analisar diversos sensores disparados na rede. Tá? E para isso, se a gente modelar a nossa rede conforme um grafo, ela pode nos ajudar nessa questão de caracterizar essa correlação dos sensores na rede e fazer a devida análise desses sensores mais propriamente ditos. Tá? E, alinhado aí, utilizando também o uso de aprendizagem de máquina, a gente consegue adquirir esses dados, né, modelar eles em forma de grafos e também utilizar aprendizagem de máquina para poder fazer a análise desses dados, né, dessa maneira, e ter um melhor aproveitamento, uma melhor eficácia na questão de localização de vazamentos nessa rede de distribuição de água. Tá? E dentro da aprendizagem de máquina existe uma classe de algoritmos de aprendizado profundo que são as redes neurais de grafo, né, as quais elas já são especializadas em trabalhar com grafos. Então, fica meio que direcionado, quando a gente for trabalhar com sistemas modelados em forma de grafos, a gente já pode trabalhar com essas redes que já são especializadas em grafos, né, para poder otimizar essa tarefa. Tá? Portanto, aqui, o objetivo do nosso trabalho, ele é avançar na investigação sobre a viabilidade do uso das GNNs, né, para detecção e localização de vazamentos em RDAs, né. Aí, para isso, o meu trabalho, ele propõe a utilização do algoritmo de amostragem de agregação de grafos, que é o GraphSage, né, proposto pelo Hamilton em 2017, com 3 tipos de agregadores para o treinamento e teste
os modelos. Tá? E, além disso, como uma pergunta a mais dessa dissertação de mestrado, a gente também vai explorar a utilização da matriz de ponderação baseada nas instâncias físicas entre os nós da RDA, em contrapartida à matriz de adjacência binária, para ver qual delas é a melhor. Né? Espera-se que a matriz de ponderação, baseada em distâncias, por conta dela trazer maior riqueza de detalhes da RDA, ela apresente também uma melhor qualidade dos modelos. Né? E o nosso estudo aqui ele é um estudo de continuidade, né, da pesquisa do meu colega Rodrigo, né, que ele é o meu coordenador aqui desse projeto de pesquisa, né, do qual ele empregou o uso de GNNs para poder fazer essa detecção e localização de vazamentos em RDAs, e por conta disso a gente vai utilizar a mesma estrutura de RDA que ele empregou e também a mesma metodologia de aplicação de GNNs empregada por ele, para a gente poder fazer essa nova abordagem, e a gente vai utilizar esse trabalho como referência para o nosso trabalho aqui. Tá? Então, a partir desse escopo, a gente formula as seguintes perguntas de pesquisa, né? A primeira delas, que é a P1 que a gente quer responder, é se a aplicação do algoritmo GraphSage, ele melhora o desempenho na detecção e localização de vazamentos nos RDAs, né, modelados em forma de grafo. Tá? Comparando ele sempre com o GNN utilizado anteriormente. E a segunda pesquisa é se o uso de ponderação baseada nas instâncias físicas, né, entre os nós, ela também ajuda a melhorar o desempenho do modelo de GNN, em comparação também com a matriz de adjacência binária. Tá? E aí, para a gente poder tentar responder essas perguntas, a gente elaborou aqui algumas hipóteses. Né? A hipótese 01, que é a hipótese nula da P1, ela diz que o GraphSage, ela não, com diferentes agregadores, não melhora, não apresenta melhora no desempenho de detecção e localização de vazamentos nas RDAs, né, quando comparado com o GNN anterior. E já a alternativa, né, da P1 é que sim, o GraphSage ele apresenta melhora em comparação com o benchmark utilizado. Tá? E a hipótese para a pergunta 2, né, a hipótese nula, ela diz que a matriz de ponderação baseada em instâncias físicas, ela também não melhora a questão do desempenho de GNN em comparação com a matriz de adjacência binária. Tá? E já a hipótese alternativa é o contrário, questões que ela vai sim ajudar a melhorar o desempenho da GNN, né, quando aplicada essa metodologia. Tá? Então, falando um pouquinho sobre as redes neurais de grafo, né? Ela é uma rede neural de grafo, ela é um tipo de modelo de aprendizado que, como eu já disse, ela é especializada para poder trabalhar com dados, né, estruturados na forma de grafos. Né? E o que são os grafos? Os grafos são estruturas que são compostas por nós e por arestas, que são as ligações desse nó, né, que representam a relação e a conexão entre esses nós, entre essas entidades. Tá? E as GNNs, elas seguem um processo interativo para poder fazer a agregação dessas mensagens. Tá? Então, em cada etapa aqui, ela vai coletar as informações dos seus nós vizinhos para poder fazer a atualização das representações do seu nó atual aqui. Né? E esse processo ele pode ser descrito aqui em 3 etapas. Né? A primeira delas é a passagem da mensagem, que a gente chama de agregação, no qual cada nó ele coleta informações dos seus vizinhos. Tá? A segunda etapa é a atualização das representações desses nós, no qual ele vai pegar as representações desses vizinhos e atualizar as informações desses nós, tá? E aí vai gerar uma nova representação desse nó. Tá? E, por último, é a leitura da representação desse nó, no qual ele já totalmente atualizado, a gente consegue utilizar dele para poder fazer N tarefas, né? Seja ela classificação modal, ou predição de arestas, ou até mesmo classificar um grafo como um todo. Então, isso é a essência do funcionamento de uma GNN. E aí, falando especificamente da amostragem e agregação de grafos, né, ele foi um modelo proposto por Hamilton lá em 2017, né, ele propôs ali uma estrutura intuitiva de GNN, né, denominada amostragem e agregação de grafos, né, no qual ele visa aqui, o modelo aprender a questão dos grafos aqui, de uma maneira que a gente pode falar intuitiva e escalável. Por quê? Porque ele não vai processar o gráfico como um todo para ele poder fazer as transações dos nós. Ele faz uma amostragem, né, o benefício que ele trouxe é fazer a amostragem dos nós, para aí sim ele fazer as transações dos nós. Ou seja, ele não processa o nó como um todo, o gráfico como um todo. Ele processa apenas uma amostragem dos vizinhos para poder fazer a transação desses nós. Isso traz benefício que eu não preciso processar o gráfico todo, isso me traz uma questão de redução do custo computacional no processamento, enfim, storage de memória e tudo mais, maior eficiência na questão computacional. Né, pensando aqui em grafos de grande escala e tudo mais. E sem falar que, como ele faz a amostragem dos vizinhos, ele também é muito generalizável para quando para um nó não visto durante o treinamento. Ele consegue absorver esse cara com uma facilidade, fazendo atualizações nele sem a gente precisar retreinar o modelo com maior, enfim, maior tempo, né? Enfim.
Então, aqui a ideia do Graph6, eu acho que eu já falei, né, é apresentar a relação dos nós, né, primeiro mostrar a regressão, né, e fazer, em vez de processar o grafo inteiro, ele processar os vizinhos. Tá? E aqui ele mostra, essa ilustração mostra como ele faz todas essas etapas. Né? Primeiro ele mostra a vizinhança, depois ele agrega informação e ele atualiza os embeddings dos nós para poder fazer a tarefa a qual ele foi proposto. Tá? Aqui tem o algoritmo 1, né, do Graph6, ele mostra essa sequência que eu acabei de falar. Né? Ele vai ter como entrada o grafo, né, vai ter as características, vai ter matriz de características genéricas também, a possibilidade de busca no grafo, né, ele não vai percorrer todo o grafo, ele limita qual vai ser a quantidade de camadas que ele vai percorrer, a matriz de despesas treináveis, né, as não linearidades, as funções de agregação diferenciáveis, né, e as funções de vizinhança. Então ele vai receber esse grafo, vai receber o nó, uma entrada, ele vai iterar sobre esse nó, né, até camadas aqui que a gente determina, faz a agregação dessas informações, atualiza os embeddings desse nó, gera a representação desse nó, faz uma normalização no L2 dele aqui, para poder deixar um vetor unitário e mais facilmente treinável, e depois ele dá o nó propriamente dito, né, ele já com as suas representações atualizadas. Tá? Esse é o primeiro algoritmo. Ele também propõe um segundo algoritmo lá no artigo dele, no qual aqui sim é explícito a questão da agregação da informação. Então, se a gente pegar aqui tanto a entrada até o bloco de saída ali, é a mesma coisa do algoritmo 2. E do 8 até o 16 também é a mesma coisa do algoritmo 1. Né? A mesma coisa do algoritmo 1. O negócio que ele muda aqui é o do 1 até o 7, no qual aqui sim é explícito a amostragem dos vizinhos que ele mostra de uma maneira recursiva, começando de trás para frente, para ele poder fazer essa amostragem dos vizinhos, e assim ele não precisar processar o grafo como um todo. E o interessante também do Graph6 é que ele traz uma maleabilidade para a gente, de que ele não fica restrito a apenas uma arquitetura para poder fazer a agregação das informações. Ele consegue utilizar de diversos modelos de arquiteturas para poder fazer essa agregação. Né? E Hamilton ele propôs 3 tipos lá no paper dele, lá em 2017, e aqui a gente procurou utilizar os mesmos agregadores que ele propôs lá no paper dele. O primeiro foi o Min, né, o Min Aggregator, no qual ele vai utilizar a técnica de média para ele poder fazer a atualização dos embeddings dos nós, né, das representações desse nó. O segundo é o LSTM Aggregator, no qual ele vai utilizar esse neurônio, né, de long short memory para poder fazer a atualização dos nós, vai fazer processamento sequencial dos vizinhos, capturando aí dependências que podem ser mais complexas, né, e fazendo combinações não lineares também de maior especificidade, para poder também fazer a agregação desses nós. E por último que ele utilizou, que a gente também utiliza aqui, é o Pooling Aggregator, né, no qual ele aplica a técnica de pooling, no caso aqui a gente utilizou o Max Pooling, né, para poder também fazer as atualizações e representações dos nossos vizinhos. Tá, então foram essas 3 os agregadores que ele propôs, esses 3 agregadores que a gente utilizou aqui também no nosso trabalho. Tá. Falando um pouquinho sobre a matriz de adjacência binária e a ponderada, na diferenciação básica entre as duas, é que dado um nó aqui, a matriz de adjacência, o que ela vai fazer? Ela vai analisar, né, nesse nó, e a gente vai determinar quais nós possuem conexão um entre o outro. Tá? Então, na matriz de adjacência, a gente consegue ver essas conexões entre os nós. Tá? Então, no lugar onde tem zeros, é onde não há as conexões entre os nós. No qual tem um aqui, onde a gente está caracterizando que há uma conexão entre esses nós. Ela é meramente para ilustrar essa conexão entre os nós. Já a matriz ponderada, no caso aqui eu estou utilizando a matriz de distância para poder ponderar essa relação entre os nós, ele além de ele determinar que há uma conexão entre os nós, ele determinar com qual força é essa conexão entre esses nós. No caso aqui, a gente está utilizando a distância para poder ponderar essa relação entre esses nós. Então ele traz maior representatividade, não só indicando que há conexão, mas também qual que é o grau, né? A gente pode utilizar diversos mecanismos, no caso aqui eu utilizei a distância, mas qual que é o grau de conexão entre esses nós. Tá? Agora falando um pouquinho sobre os materiais e métodos da nossa aplicação, tá? Para o nosso estudo aqui, a gente seguiu alguns passos para poder implementar essa proposta. Né? O primeiro dele foi modelar a arquitetura das RDAs, né, no aplicativo EPANET, tá? Que é um aplicativo norte-americano, muito utilizado dessa área de saneamento básico, para fazer boa modelagem de sistemas de distribuição de água. Né?
O 2 aqui, a gente fez uma simulação na aquisição de dados, né, via IPANET, porque o IPANET ele tem uma limitação que a gente só consegue simular um dia por vez, né, e aqui a gente está simulando vários dias. Então, para a gente poder automatizar essa questão da simulação dos dias, a gente tem uma extensão do IPANET no MATLAB, no toolkit no MATLAB, no qual a gente consegue automatizar e gerar, fazer uma simulação, automatizar uma simulação para a gente gerar diversos dias e a gente fazer um por um. Tá? Então, a gente fez o uso dele. Depois disso, a gente faz a conversão da estrutura da RDA para um grafo, a gente faz o processamento dos dados, depois a gente faz a definição do fluxograma da aplicação da GNN utilizada, né, e também apresenta quais parâmetros a gente utilizou. A gente define as métricas de avaliação aqui para poder, e por fim, né, a gente define as métricas de avaliação para poder mensurar a performance do algoritmo. Tá? Então, primeiro aqui, a gente faz a modelagem na arquitetura das RDAs utilizando o aplicativo IPANET. O que a gente faz lá? A gente vai estabelecer as unidades de medida, adiciona redatório de nível fixo, se houver, adiciona redatório de nível variável, se houver, adiciona os trechos, né, que são os campos e tubulações que ligam os nós, adiciona as bombas, né, e respectivas curvas de rendimento, cria essas curvas de rendimento para as bombas, né, define as opções de temporização de tempo, né, o tempo total de simulação, né, cálculo hidráulico e tudo mais, para fazer o intervalo de geração do relatório, tá? Cria os padrões de consumo, né, que são atribuídos aos nós, né, que cada nó ali, a gente tem os nós que são de conexão, tem os nós que são de vazamento, mas também tem os nós que são de consumo. Então, a gente cria os padrões de consumo para a gente poder simular o consumo de cada nó, que seja um nó de consumo. Aí a gente edita os nós, né, atribuindo ali os padrões de consumo, né, e também os valores de consumo base. E aí aqui eu mostro para vocês um exemplo, né, de uma rede simulada lá no IPANET. Né? Então a gente tem aqui desde o reservatório de nível fixo, bomba, pontos de consumo, pontos de junção, tubulações, conexões. Então, depois a gente vai fazer, modelando ele no IPANET, a gente pega essa rede e exporta ela para uma extensão de um arquivo, no qual a gente vai aproveitar a nossa simulação dentro do MATLAB Toolkit, né, utilizando lá o software MATLAB. Tá? E aí aqui a gente cria uma rotina de simulação para poder gerar esses dados. Então, primeiro que a gente faz, a gente carrega esse arquivo gerado lá no IPANET, aí a gente traz aqui para a nossa rotina dentro do MATLAB, a gente define quais são as variáveis globais dessa estrutura, né? A gente vai e simula um dia. Então, e se houver outros dias, ele sorteia os padrões, habilita vazamentos, simula mais um dia. E assim sucessivamente, até completar todos os dias de simulação. Tá? E aí, quando acabar os dias de simulação, ele exporta os arquivos, né, por formato CSV, para aí sim a gente ter todos os dados, né, compilados, para a gente poder utilizar esses dados para a gente treinar o nosso algoritmo na tarefa de detecção e localização de vazamentos. Tá? Vale ressaltar aqui que para esse projeto, a gente fez a simulação, fizemos 5 simulações, né, com diferentes sementes de aleatoriedade para distribuição dos nós de consumo e também de vazamento. Vazamento não, dos nós de consumo, tá? Para a gente poder ter uma maior diversidade de dados, volume de dados, para a gente poder treinar aqui, trazer uma maior representatividade para poder treinar os nossos algoritmos. Então, a gente fez 5 simulações e gerou 5 arquivos por rede. Tá? Depois aqui a gente vai fazer a conversão da estrutura de RDA para o grafo, né? Então, desse grafo aqui, digamos que eu estou analisando só esse trecho, então eu vou fazer a conversão desse trecho do grafo, da RDA para um grafo. Então a gente pode ver que a gente faz essa conversão, pega esse trecho aqui da RDA e faz a conversão para o grafo. Né? E aí aqui, a gente vê que o nó M aqui se torna o nó 0 no grafo, o J1 o nó 1, e assim sucessivamente para todos os pontos do nosso grafo. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai entender, né, por que não foram todos que a gente colocou aqui na transformação do nosso gráfico. Tem alguns que são realmente da RDA, e tem outros que são simulando aqui os nós de vazamento. O quarto aqui é o processamento dos dados, né? O que a gente vai fazer? Carrega os arquivos de dados, a gente converte para tabelas, né, de formato data frame, tá? A gente realiza a preparação e memorização dos dados, identifica quais são as colunas características, né? E também as colunas que são as tags, as labels nossas lá, para a gente poder, que a gente quer fazer a classificação deles, tá? Para uso no treinamento do nosso modelo, tá? Daí a gente gera tabelas distintas aqui, né? Para as features e para as labels, como mencionei anteriormente. Divide os dados em conjunto de treinamento e teste, no caso a gente utiliza a metodologia do cross-validation aqui, para a gente poder fazer essas separações, né? E a gente converte os conjuntos para o formato de transform, que a gente está utilizando lá na biblioteca do PyTorch, cria as matrizes de adjacência, que representam a estrutura da RDA, e também, com base nisso, com a estrutura, a gente constrói a matriz de ponderação baseada nas instâncias, né, da rede, que realiza a normalização dos seus dados. E aí, para a gente poder aplicar tudo isso que a gente fez, né, para a gente poder fazer o treinamento do nosso algoritmo, a gente seguiu o mesmo fluxograma aplicado no trabalho anterior do Rodrigo. Tá? Só que aqui, em vez de ter só a matriz de adjacência, né, a gente também vai ter a matriz de distância. Então, ou
a gente vai utilizar a matriz de distância ou a de adjacência, não as duas em combinação, mas hora um, hora outro. Então, de entrada nesse fluxograma aqui, ele vai ter ou a matriz de adjacência ou de distância e a matriz de atributos notais, que são as características. Ele passa por uma transformação linear, treina o algoritmo GGNN, faz uma outra transformação linear, passa por uma função softmax, faz a distribuição de probabilidades para os vazamentos, né? E aí a gente tem essa distribuição, né, das probabilidades de vazamentos para a gente poder dizer qual que é o nó mais próximo, né, desse vazamento. Tá. Dando sequência, né, então, falando sobre os hiperparâmetros que a gente vai utilizar, né, então os hiperparâmetros que a gente utilizou para poder setar o nosso algoritmo foi o número de vizinhos para amostragem, no caso, quantidade de vizinhos que eu vou mostrar por grafisagem, tá, os passes de propagação, que é aquele K, né, a profundidade que o meu algoritmo vai caminhar dentro do grafo para poder fazer a tradução dos embeds do nó. O tamanho da camada escondida, ou seja, a quantidade de neurônios que a gente está colocando nessa camada escondida. O tamanho do lote de treinamento, né, a quantidade de dados que ele vê por vez no treinamento. A metodologia da divisão dos dados para validação, no caso aqui a gente utilizou cross-validation, né? Qual que é a função de custo que a gente está utilizando, qual que é a função de otimização também, né? E o número de épocas, que é a quantidade de vezes que o meu algoritmo vai ver todos os dados, né, no treinamento. E por fim, né, a gente definir as métricas de avaliação para a gente poder mensurar a performance do nosso algoritmo. Tá? Então a gente colocou mais uma função lá no nosso fluxograma, tá? Que após a função probability softmax, a gente coloca um edge-max, para aí sim, em vez de ele pegar a probabilidade de todos os nós, ele pega só que tiver a maior probabilidade e indica que esse cara seja o cara que, né, tá o vazamento mais próximo a ele. Né? Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com a metodologia de classificação modal, ou seja, a gente vai analisar os nós para, com base nessas análises de probabilidade, indicar qual que é o nó mais próximo do vazamento. Então aqui a gente colocou o edge-max para pegar só apenas a maior probabilidade e assim a gente indicar esse nó com maior probabilidade de vazamento como sendo o nó mais próximo ao vazamento, para a gente poder localizar, não só detectar, mas também localizar, né, com base nisso, onde se encontra o vazamento da nossa rede de distribuição de área. Tá? E as métricas que a gente utilizou foi a acurácia, né, a precisão, o recall, né, e o Washington Score, né, que foram umas métricas mais clássicas aí, na questão de quando a gente trabalha com classificação, né, em algoritmos de aprendizagem de máquina. Né. E questão do desenvolvimento aqui, né, para o nosso projeto, a gente simulou duas RDAs, né, do tipo ramificado. Tá? Então, o primeiro cenário é um condomínio composto por 4 casas, e o segundo cenário também é um condomínio hipotético, né, composto agora por 11 casas. Tá? E aí a gente aplicou o GNN benchmark, que foi o GGNN utilizado pelo Rodrigo, né, utilizando tanto a matriz de adjacência quanto a matriz ponderada. Tá? E também a gente aplicou o GraphSage, né, com 3 agregadores, utilizando também a matriz de adjacência ponderada, né, e os agregadores que a gente utilizou foi o Mean Aggregator e o Pooling Aggregator, utilizando o Max, né, Max Pooling, e o LSTM Aggregator aqui para essa tarefa. Tá? E aí, para o cenário 1, né, como que a gente fez essa confecção desse cenário? Tá? Então, ela é uma RDA hipotética, é um conjunto com 4 casos, né, correspondente aos pontos amarelos, né, e esses pontos amarelos são um medidor, né, corresponde como se fosse um medidor na frente da casa. Tá? Ou, no caso, um sensor, né, na frente da casa, para a gente monitorar a pressão desse unidade de consumo. Aí no ponto B, no item B aqui, a gente colocou também um medidor na entrada do condomínio, para a gente entender qual que é a pressão de entrada desse condomínio, para a gente poder fazer esse monitoramento. Tá? A gente setou aqui 5 pontos de vazamento, né, que são os pontos vermelhos. Tá? A gente elencou aqui os principais trechos, né, das simulações, né, que as primeiras é T3, T5, T7, T10, T12 tem 10 metros, e o T4 e T9 tem 5 metros. Tá? E a gente também simulou aqui 30 pontos de consumo externo para a gente poder trazer a questão da demanda urbana, né, as influências da demanda urbana dentro aqui da nossa RDA monitorada, as influências dela, a questão da variável monitorada. E os pontos pretos, eles correspondem aos pontos de junção, eles não são pontos de consumo, eles são meramente pontos de junção. Tá? Que, no caso, a gente poderia até colocar sensores para poder fazer o monitoramento deles. O volume de vazamentos aqui, né, a gente fez uma simulação no Epanet Toolkit, no MATLAB, de maneira que a gente tivesse uma média, né, de vazamentos em torno de 3 litros, por minuto, um volume de vazamentos em torno de 3 litros por minuto. Tá? Os vazamentos aqui ele podem durar 24 horas, ou metade do dia, né? Apenas um ponto de vazamento por ativação. Tá?
E nesse primeiro cenário, né, foram 600 dias de simulação, 100 dias sem vazamento, 50 com vazamento de 12 horas em cada nó de vazamento, e 50 dias com vazamento de 24 horas em cada nó de vazamento. Tá? A variável monitorada aqui foi a pressão, e a gente coletou essas informações a cada 10 minutos. Tá? E durante o processo de conversão na nossa rede para poder, nossa rede hidráulica para grafo, a gente teve uma mudança de nomenclatura aqui. Tá? Então, a gente fez essa... Como foi um falando anteriormente, né, a gente teve aqui apenas uma mudança para a gente poder setar as nossas tabelas, né? Então, o nó M na RDA se transformou no nó 0 no grafo, o ponto de junção J1 se transformou no ponto 1 no grafo, né, o ponto de junção 2, o nó 2 no grafo, e assim sucessivamente para todos os nós. Tá? Porque aqui a gente está fazendo uma classificação nodal, né? Então, a gente vai atribuir o nó imediatamente à sua frente, né? No mais próximo aqui, para onde se encontra vazamento. E na ausência de vazamento, né, a gente atribui isso, essa classificação para o nosso vazamento no ponto de medição, né, de entrada, no ponto M. Os hiperparâmetros que a gente utilizou aqui, né, para essa primeira rodada, utilizei prografar de 3 vizinhos, né, fazer a amostra de 3 vizinhos por camada, dentro do grafo. O tamanho da vizinhança foi 5, ou seja, vai percorrer 5 camadas no máximo aqui, né, dentro do grafo. O tamanho da camada oculta foi 256 neurônios, o tamanho do lote foi 300. A gente utilizou 10 scaffolds aqui na avaliação cruzada, utilizou o cross-entropy como sendo função de custo, utilizou a otimização WADAM, e o número de épicos que a gente colocou foi 300 épicos no treinamento desse algoritmo. E aí aqui eu trago a evolução do treinamento, no caso das métricas de validação para esse algoritmo em questão. Tá? Aqui, em vez de eu mostrar aquelas curvas, né, de treinamento e de perda, né, aqui eu tentei compactar todos os resultados nesses box plots, para a gente poder avaliar a variação, né, em todos os scaffolds aqui durante as 5 simulações dos 5 arquivos. Tá? Então aqui a gente tem todos os resultados aqui mostrando qual que foi a evolução desses treinamentos. Né? Então aqui a gente pode ver que eu tenho o GGNN, tem o GGN ponderado, né? A gente vê que o ponderado ele foi um pouquinho inferior, pelo menos a questão da mediana, que foi um pouquinho inferior à questão do não ser ponderação, né, matriz, porém, a variabilidade de distribuição dos dados, dos resultados foi menor, foi mais compacta. Tá? O grafagem mean, mesma coisa, ele foi um pouco inferior, porém, a variabilidade também foi menor. Né? Já o grafagem pooling, né, ponderado em relação ao sem ponderação, foi o que apresentou a melhor melhora, a melhor performance aqui, né, em questão, em relação à matriz sem ponderação. Né? Apesar de ele ser ainda o pior, né, dos modelos aqui, ele teve um ganho substancial utilizando a matriz ponderada aqui na evolução desse treinamento. Né? E já o grafagem LSTM, né, foi o que teve as melhores performances aqui, né, fazendo uma análise qualitativa ainda. Né? No ponderado, ele teve aqui um aumento, né, na questão da acurácia, e também uma diminuição na distribuição dos seus resultados também. Né? Então, esses foram os primeiros resultados para o primeiro modelo. Né? Aí, o segundo momento, no segundo cenário, a gente fez a mesma simulação, né? Muito parecida com a outra. Né? Então, a RDA aqui hipotética com 11 casas, né? Com o mesmo medidor na entrada. Há um medidor lá na entrada, né? O ponto M. Tá? São 18 pontos de vazamento agora, né? Que são os pontos vermelhos. Aqui a gente suprimiu aqui os trechos, né, por conta da visualização, né, mas as principais distâncias já estão colocadas aqui dentro do grafo, da RDA. Tá? Daí, também mantivemos 30 pontos de consumo externo para poder simular a demanda urbana, né, e os pontos pretos também correspondem aos pontos de junções de tubulação. Tá? O volume também a gente simulou de maneira que mantenha 33 litros por minuto. Tá? Aqui os vazamentos, aqui a gente manteve durando 24 horas, tá? Eu utilizei o mesmo padrão que foi utilizado nos artigos anteriores. O total de simulação aqui foi de 1900 dias, né, sendo 100 dias sem vazamento e 100 dias 24 horas para cada vazamento, tá, totalizando 1900 dias. A variável monitorada também foi a pressão, né, em intervalos de 10 minutos. Tá? E aqui, durante aqui o desenvolvimento também, a gente fez a mudança de nomenclatura, né, do grafo, da RDA para o grafo. Tá? Então, essa foi a mudança que a gente fez. Na tabela aqui, ó, mostra como que a gente procedeu para a mudança de nomenclatura da RDA, dos pontos monitorados da RDA, para os pontos atribuídos ao grafo aqui também. Muito similar ao que foi feito com o outro cenário. Os hiperparâmetros utilizados aqui, utilizei praticamente os mesmos, né, o número de vizinhos foram 3, tamanho de vizinhança 5, mesmo quantidade de camada oculta, tamanho do lote, enfim, quantidade de scaffolds também, mesma função de custo, mesma função de otimização. Só que aqui eu utilizei 200 épocas para o treinamento,
né? A justificativa foi porque a gente utilizou essas reservas em artigos e também por conta da questão da demora na simulação, a gente reduziu aqui em 100, porque para poder a gente otimizar um pouco esse treinamento, na questão de tempo de treinamento, e também por conta que ele não estava trazendo melhoria significativa, a gente manteve 300 épocas, então a gente contou aqui para 200. Questão da evolução, aqui também eu trago a apresentação deles, né? Então a gente vê a comparação qualitativa deles aqui nesses box plots, né? Da evolução das métricas aqui de acurácia para validação, né? De todos os scaffolds aqui as 5 simulações, tá? Então aqui a gente tem a GGNN não ponderada, a ponderada que ele teve um ganho significativo em relação à não ponderada, e esse também o grafagem min, né? O ponderado teve um ganho significativo em relação ao min não ponderado. O grafagem pooling aqui, aconteceu uma RD um pouco mais complexa, né? E aqui ficou nítido que ele teve uma dificuldade na aprendizado das representações dos nós, né? E até mesmo a matriz de ponderação não trouxe ganhos significativos para ele nessa questão, né? Já o grafagem LSTM, né, ele foi muito próximo um do outro, na questão da mediana, só que aqui aumentou a questão da distribuição de resultados, né? Então, para essa arquitetura, ele não trouxe esses benefícios tão óbvios, né? Mas ele manteve uma performance assim elevada em relação aos outros. Aqui eu trago, né, os resultados para o primeiro cenário, né, a questão da acurácia, precisão, recall e o F1 score, que é uma análise mais quantitativa, tá? E a gente vê aqui que o GraphSight LSTM ponderado foi o que teve as melhores métricas aqui para todos essas métricas, né, dentre todos os nossos modelos. E aqui eu trago algumas análises desse primeiro cenário, tá? Então, o melhor desempenho foi do GraphSight LSTM, com uma acurácia de 77,99, precisão de 71,66, recall 73,14 e F1 score de 72,79 pontos percentuais, né? E foi melhor do que o benchmark nosso utilizado, né, que foi uma acurácia dele média de 69,64 e um F1 score de 67,17, né? Ele trouxe um ganho aí, ó, de praticamente 8 pontos, quase 8 pontos percentuais em relação ao nosso benchmark aqui utilizado, tá? Em relação ao pooling, né, que eu já falei, ele foi o que teve o pior resultado, né? O pior resultado foi o sem ponderação para esse primeiro cenário, né, uma acurácia muito baixa, e também uma F1 score muito baixo, né? O que ele ressalta aqui que essa agregação por max pooling, ela prejudicou o aprendizado, ele não conseguiu, de fato, abstrair as características essenciais, né, e mais importantes para poder passar adiante e fazer a atualização dos médios dos nós, das representações desses nós, tá? Ou seja, caracteriza uma perda de informação, né, comprometendo a autorização de vazamentos, tá? O impacto da ponderação nesse primeiro cenário, né? A ponderação com matriz de instâncias, ela trouxe um benefício claro, né, para os agregadores LSTM e para o pooling, tá? E ela ajudou a reduzir aqui, ó, a dispersão dos resultados, né, com o modelo GGNN e para o grafagem min. Tá? Então, ela foi uma vantagem, não foi tão significativa, mas ela foi visível que ela teve uma melhora, né, nessa performance desses algoritmos e também na dispersão desses resultados, tá? Então, a diferença da F1 score entre o STM ponderado e o não ponderado foi aproximadamente 1,7 pontos percentuais, quase 2 pontos percentuais aqui nessa diferença, nessa análise desse primeiro cenário, tá? Isso apoia aí a questão da hipótese do 1,2, né, sobre a ponderação física, ajudar a melhorar aí o desempenho desse algoritmo, dos algoritmos, né, utilizando essa metodologia. Tá? Já para o cenário 2, né, aqui eu também trago todas as métricas, né, e aqui a gente vê que o GraphSight LSTM também continua sendo o modelo que obteve a melhor performance, né, só que, entretanto, aqui o GraphSight sem a ponderação foi o que teve as melhores performances, né, em relação. Só a única coisa que ele foi pior foi em relação ao seu conterrâneo, né, o ponderado, né, na questão da precisão, né, foi muito pouco aqui, 0,1 ponto percentual aqui, né, mas ainda manteve aí, dizendo que ele diz pra gente aqui que o LSTM foi o que teve as melhores performances nesse cenário também. Tá. Fazendo uma análise quantitativa desses resultados, né, a gente vê que o LSTM sem ponderação foi apresentou os melhores resultados, tanto de acurácia como de F1 score, né. A versão ponderada manteve um alto desempenho, muito próximo ao sem ponderação, tá, e o modelo, né, mostrou robustez, né, nesses dois diferentes cenários. O ganho com ponderação aqui no cenário 2, né, o GGNN foi um dos que tiveram o maior benefício, né, da utilização da ponderação, ganhou aí aproximadamente 6 pontos percentuais entre não ponderado com ponderado, e o GraphSight min também se beneficiou da ponderação, né, a gente pode ver. Aí confirmando, né, a importância, né, de a gente trazer a utilização de as representações mais fiéis
a questão da estrutura do RDA, né? Se a gente utilizar matrizes ponderadas, independente se for com base nas instâncias ou não, de repente pode trazer maior benefício para a gente fazer uma interpretabilidade dessa RDA, e com isso a gente trazer maior riqueza de detalhes para treinar os nossos algoritmos para essa tarefa, né? E o desempenho do pooling, né, no cenário 2 aqui também foi o pior, né? Todos aqui teve menos do que 50%, né? Mostrando mais uma vez aqui nessa tarefa em questão a ineficácia desse agregador, né? Para poder desempenhar essa tarefa. E com isso eu concluo aqui a minha defesa de dissertação. Tá, tem um tempinho ainda. Tá, então aqui eu trago o potencial, né, das GNNs na detecção de vazamentos, né? Elas mostraram o potencial na detecção e regulação de vazamentos, né, em RDAs simuladas com a arquitetura dela sendo como um grafo, né? E esse estudo aqui avaliou o impacto quando a utilização do grafisagem, né? E fiz uma comparação com o GNN, né, como um benchmark. Tá? Sobre as perguntas de pesquisa, né? Os resultados aqui eles sustentam, né, a rejeição da hipótese nula, né, que fala que o grafisagem não iria melhorar aqui a questão da performance da tarefa de detecção e localização de vazamentos. Tá? O grafisagem ele superou o benchmark de GNN, especialmente quando a gente utilizou o LSTM, né? Então a gente aí, com base nesse argumento, a gente consegue aceitar a hipótese 1, né, H1, né, que o uso do grafisagem ele melhorou a detecção e localização dos vazamentos, né? Porém, vale ressaltar que nem todos os agregadores, né, foram eficazes aqui, tá? Ou a gente viu que pela grafia do pooling ele teve uma certa dificuldade. Entretanto, no grafisagem min e no LSTM, mais no LSTM, a gente viu uma vantagem em relação ao GGN, e o min foi muito próximo, tá? Então, ele trouxe benefícios significativos também na questão aqui da localização e detecção de vazamentos. Sobre a pergunta de pesquisa P2, né? Esses resultados preliminares aqui, né, eles permitiram, né, meio que em partes a gente conseguir rejeitar aqui a hipótese nula, H02, e aceitar a hipótese 1, 2, né, porque a matriz de distâncias, ela melhorou o desempenho de determinados modelos, né, isso aí não só melhorou determinados modelos, mas também ajudou a reduzir a variabilidade dos resultados, a expressão dos resultados desses modelos, né, compactando os resultados, trazendo mais robustez para esses modelos, né. E ela também traz mais realismo estrutural à rede, né, quando a gente distribui pesos e conexões na conexão entre esses nós, traz maior realismo, né, na conexão entre esses nós, né. Aí, para trabalhos futuros aqui, né, a gente vai dar continuidade aqui, né, tende ampliar aqui a complexidade e o realismo dos cenários, tá? A gente também pretende aplicar aqui a questão do estudo da quantidade mínima e posicionamento ótimo dos sensores distribuídos nas redes, aplicar métodos de redes com topologias malhadas e mistas, que a gente já só utilizou aqui a ramificada, explorar novas formas de ponderação entre os nós, e também investigar aqui arquiteturas de GNN mais avançadas. A contribuição, né, para a gestão dos recursos aqui, né, esse estudo ele estabeleceu uma base sólida, né, no tratamento de vazamentos, né, e trouxe também aqui métodos mais precisos, econômicos, né, que métodos mais precisos que podem gerar aí uma melhor gestão desse recurso que é tão importante para a vida humana, não só para a vida humana, para o mundo todo, né. E aqui um desenvolvimento contínuo, né, que a gente precisa, né, manter a experimentação em cenários variados, né, é essencial, né, para assim consolidar a questão da utilização dessa metodologia na questão da detecção e localização de vazamentos, né, na rede de distribuição de água, né, nesse setor de saneamento e de infraestrutura. Tá? E com isso eu termino aqui essa apresentação. Muito obrigado. Quer que eu pare de apresentar, professor?